só explicar por que, né, a gente chega até aqui, né? Eu me identifico politicamente como um cidadão, hoje mais do que nunca, paulista. Porque eu cresci, minha família é toda da Zona Leste, do extremo leste de São Paulo, da cidade, por conta da violência. A gente migra para a Grande São Paulo, que é uma cidade chamada Poá, na década de 80, já por conta fugindo da violência. E meu pai era comerciante, sofreu sequestro, quase mataram. Meu pai não estava ajudando porque eu estava num lugar mais protegido. E a gente viu Poá como esse possível lugar, né? Mais protegido, com menos gente e tudo mais. E aí eu cresci nesse contexto de uma cidade que nem era interior, que nem era capital, que tinha 17 quilômetros e que tinha assim, a seguinte realidade política. De coronéis, né, revezando entre maçons e rotarianos o poder da cidade, e com uma forte influência da capital, porque a gente está do lado, 10 minutos a divisa com a capital de São Paulo, pelo bairro do Itaim Paulista. Então, num contexto muito diversificado, mas para mim foi uma grande escola política, porque é isso, em 17 quilômetros nós precisávamos discutir todas as pautas que uma grande cidade tem, mas não era uma grande cidade, todas as pautas que uma pequena cidade tem, mas também, ao mesmo tempo, não era uma pequena cidade, porque na Grande São Paulo uma coisa vai conectando com a outra, as divisas das cidades acabam quase que não existindo. E cresci nesse contexto, na cidade de Poá e tudo mais. Ali eu acho que foi para mim um laboratório, uma experiência muito bacana, já desde criança. Meus pais são militantes, foram militantes de uma comunidade católica chamada Coping. E ali eu tive essa primeira referência de militância, né? Então, desde sempre nesse processo. Mas já adolescente, na escola eu sinto provocado. E aí eu sou de uma geração que a política de participação na escola é meio que abafada. Primeiro, os professores meio bunda mole, que tinha medo, aquele ranço da ditadura, né? Não vamos organizar isso daqui não, porque senão a gente pode ter problemas, que não sei o quê. E nunca acontecia greve na escola. Mas a impressão era, não vamos mexer com isso não. Até que acho que com uns 14 anos eu falei, não, precisa ter um mecanismo de participação na escola. Juntei minha dúzia de amigos e falei, vamos pensar um projeto para a escola? Vamos. Já que não tem grêmio, vamos fazer movimento cultural. Eu sempre ligava às artes, sempre fiz teatro, participei de música, dança, não toco, mas gosto, né? Mas o teatro sempre foi minha área, assim, na arte. E aí negociamos para abrir a escola no final de semana, aos domingos, com os seguintes argumentos: esse é o único equipamento público no território, isso daqui precisa funcionar para a comunidade. Não teve diretor de ensino não proibido, não sei o que, conseguimos abrir a escola, fizemos um baita movimento na comunidade, que levou o Alckmin na época a ir visitar, depois que eu saí do projeto, rachas e tudo mais, e o Alckmin fundar na época um projeto chamado Escola Parceira, Amigos da Escola. Porque já nesse período nós já discutimos o acesso à universidade, eu já estava saindo do ensino médio nessa escola, o acesso à universidade e a permanência dos estudantes pobres através de bolsas. Mas eu fui realmente cooptado, chamado no movimento de cursinhos populares, que a gente conseguiu fazer uma organização assim, muito grande no início. Eu fui em 98 nos cursinhos, mas em 2000 a gente consegue embarcar essa luta do acesso à universidade pública, do acesso à negritude à universidade, muito ali sobre a liderança do Frei Davi, que é uma liderança da área, sacerdote da luta do ingresso do povo preto na universidade, e
junto a isso veio um monte de coisa, porque do nada, eu com 18 anos, eu tinha que coordenar 37 cursinhos na região, junto com o Douglas Belchior, que é um companheiro também do PT, e a gente ficou louco, né? Porque imagina, além de estudar, tem que coordenar e discutir pauta de Enem, que não estava começando, e vários processos, porque a gente fazia mandado de segurança para poder prestar o vestibular, é um absurdo, né? A gente fazia mandado de segurança para ter isenção do Enem. E isso eram pilhas de processos, documentos, a gente tinha que cuidar. Então isso foi uma escola no sentido de organização para garantia do direito. Quando eu vejo hoje, né, esses acessos aos dados, eu fico tão contente porque foi bem puxado. E nessa trajetória, eu fui para a comunicação, dialoguei um pouco com a publicidade, falei, não, acho que eu não vou conseguir vender mais nem cartaz amarelo no supermercado, é melhor fazer outra coisa. E muito ainda, né, nessa coisa do movimento negro, a partir dos cursinhos, eu fui contribuindo por alguns espaços. Então, passei pelo governo da nossa experiência petista em Suzano, a partir de um companheiro nosso, que é o Marcelo Cândido, que é um companheiro negro, os poucos prefeitos negros do PT, na época do PT, muito inspirado no José Cândido, que era um militante também da comunidade Coupe, é a nossa ligação. Mas aí fui contribuindo, coordenei, comecei como educador, mas fui coordenar a política de juventude em Suzano, depois em Guarulhos, também discutindo política, eu era jovem ainda, né? Política de juventude em Guarulhos, naquela região em Poá, a gente ajudou ali por conta das necessidades. Nós nunca fomos governo em Poá, mas tinha coisas que precisava discutir e ajudar. Em Osasco, na gestão do Lapa, Ferragem Vasconcelos, mas também na experiência de São Paulo, que aí eu fui ajudar na gestão do companheiro Haddad com a política de população em situação de rua. Quando eu passar aqui com vocês, quando eu desisto de Poá, chega, não aguento mais Poá, não sei o quê, preciso, né, avançar. Eu era professor e nessa época aqui eu lembro que eu trabalhei que nem um louco, eu sou professor ainda, mas nessa época eu trabalhava que nem um retardado, estourava a voz, saía sangue, e aí eu já pagava 4 dígitos de aluguel. Quando eu fui receber só 3, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Mas porque eu estava no meio da campanha e tudo mais. Mas nessa cidade lá em Poá, eu cheguei a ser candidato a vereador, até nos escombros lá, achei um materialzinho. E tudo bem, João? Achei o material. Mas e aí, enfim, nesse período, como a gente está ali muito do lado de São Paulo, o nosso refúgio é São Paulo. E fui trabalhar com a população em situação de rua, numa organização, a primeira organização do segmento no Brasil, tocada pelas freiras oblatas beneditinas, e onde ali foi uma escola para a população de rua, e na sequência o pessoal do governo me chama para contribuir na gestão da Haddad. Numa experiência muito bacana que a gente vai trocar aqui depois, no sentido de socializar mesmo experiências, o que a gente pode... Porque eu acho que tudo que a gente fala aqui, por mais pragmáticos sejamos, não dá para fugir à utopia, né? Acho que o que nos liga aqui no PT é por favor, né? Não faz sentido da gente sonhar mesmo, viajar e pensar em possibilidades, e nessas possibilidades virar concretude. Se não fosse a utopia, nós não avançávamos, né? Então, acho que para a gente poder começar... então, atualmente eu estou aqui em Botucatu há 3 anos. A Isabel e a Patrícia falando de perseguição. A experiência da Haddad, eu fui trabalhar com população de rua e políticas de drogas. Eu morava a 4 quadras abaixo da Cracolândia. Então, todos os problemas, quem tinha que chegar aqui, primeiro recebia a ligação, Neto, corre lá.
para fazer mediação. A minha principal função era fazer mediação entre tráfico, polícia, usuário, com a experiência do território, com o vínculo com o território. É um território que eu estava desde 2001, porque eu fui estudar publicidade ali no Largo Coração de Jesus, que é próximo de onde era a antiga Cracolândia, hoje já mudou. E aí, todo momento, eu já desligava meu celular, mas o telefone fixo ficava ligado. Quando tocava no telefone fixo, era porque era a bucha da bucha. Já ligava para o secretário ligou para o prefeito, ligou para o secretário ligou para a coordenação e aí me achava. Neto, pode ir lá, que está tendo confronto, está tudo mais. Isso é óbvio, não dá, sempre vai ter conflitos, né? A gente está falando de forças estatais, polícia, forças paralelas, o PCC e o próprio usuário que está ali de crack, que está ali no uso abusivo da droga e tudo mais. Isso me rendeu algumas indisposições no território da Cracolândia. Quando termina o governo Haddad, eu passo, quando sair de casa, já levar geral, uma arma apontada na cabeça. Ah, tá aqui o maluco dos sonhos humanos, era essa a alcunha. A turma dos sonhos humanos, vamos revistar. E revista pesada. Eu falei, eu estou saindo da minha casa, né? Eu já nem estava mais trabalhando no território, até que eu senti que o negócio estava mais estreitado quando eu cheguei de noite em casa e tinha 2 viaturas da GCM esperando e eu falei, não vou entrar porque acho que vai dar pau. Vai dar pau. Aí no comando, porque você tem os comandos, a galera que você tem afinidade, conhece. Eu falei, Neto, os caras estavam armando você. Se não tinha aqui no bolso, porque os caras estavam armando. O negócio ficou feio. Eu decidi sair. Fui embora do país, tomar um fôlego, já tinha todo o movimento do Bolsonaro crescendo, falei, esse jogo nós vamos perder, eu vou tomar um fôlego, eu preciso, até porque a questão da saúde mental também já não estava legal. Hoje tem um programa, né? Sim, eu tentei um programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Que é daquele jeito, só se é muito grave aí o Estado vem e atua. Mas que nem o nosso caso do ano passado, nós quase acionamos. Eu nem sei se a gente não deveria acionar. Por quê? A pessoa começou a arrombar todos os lugares onde a gente frequentava. E as nossas redes sociais, ele ficava stalkeando. Eu não sei o celular dela, mas o meu chega a diversos números. Sabe esses números comprados? E mandar oi. Aí eu nunca É importante deixar os porque rouba também as informações da gente. Então é vários tipos de ataque, né? É bom deixar os registros institucionais. Eu até pensei em pedir lamento, mas eu falei, não, isso também te deixa num lugar político e Você ficou quanto tempo institucional. Fiquei 4 anos. 4 anos. E não voltou mais para onde você estava? Para o território da Cracolândia não mais. Não mais. Assim, eu vou hoje no mar. Mas você viajou por conta? Tudo por conta? Eu decidi, eu tinha coisas para resolver, não, a gente está pegando, deixa eu mudar a rota aqui, vamos, porque senão é isso, a gente também não vai ficar quieto, e aí, enfim, eu estou explicando tudo isso porque eu acho que o que nos liga hoje aqui, a gente fazendo esse contexto histórico, né, é o que nos move, né, a falar de participação e participação popular. E aí não tem como a gente fazer um resgate histórico, né? E aí acho que a gente tem que ir para a Declaração de Direitos Humanos, né, ali por volta de 1950, 45, no pós-guerra, com todas as atrocidades que aconteceram no pós-guerra, e a humanidade, a partir das suas atrocidades, vai falar, tá bom, a gente vai resolver alguma coisa que não está legal. Criança trabalhando com 10 anos, 16 horas, a relação de trabalho extremamente sucateada, ou seja, o capitalismo selvagem funcionando na sua essência e algumas mediações para o mínimo de civilidade, né? Então a Declaração de Direitos Humanos, ela vem justamente para pactuar essas questões, né?
estavam abusivas naquele período e até hoje elas funcionam aí. Se a gente pegar as existentes, trabalho análogo à escravidão, trabalho com assédio existente e ranço mesmo desse período que a gente tem. O que é interessante a gente perceber é que lá na declaração, ela já traz um olhar, que é um olhar que nós temos que necessariamente ter para o que a gente quer discutir aqui, a gestão de uma cidade a partir da ótica dos direitos humanos. Né? Acho que vamos falar aqui enquanto aqueles que vão pensar a gestão, né? Porque acho que a gente está aqui entre lideranças, né, do partido, então é importante a gente ter o que nos norteia, a princípio, é a Declaração dos Direitos Humanos, que na participação na garantia de direitos diz o seguinte: todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas na declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, de origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, a Declaração de Direitos Humanos na garantia de participação, ela é plural, ela é diversificada, ela vai lá na raiz onde estão os nossos problemas, né? Então, o que nos norteia para discutir a participação popular e democrática, a princípio é a Declaração de Direitos Humanos e depois a gente, como signatário, dando um pulo histórico mesmo, na Constituição Federal, né, no artigo 14, que fala da garantia de participação direta, né, da nossa possibilidade de organização com plebiscitos, referendos, e esse último que eu adoro, que é a iniciativa popular, e que nós já trabalhamos muito isso no decorrer das nossas vidas, né? Um plebiscito popular para mim que marcou, porque eu apanhando tanto. Minha mãe até hoje me odeia, minha irmã tem um problema no braço, que nós fizemos um enfrentamento à ALCA, não sei se vocês lembraram, de livre comércio da América, e a gente causou. Porque se era para causar, um bando de moleque, e aí formação daqui, formação de lá, pega o trem, resolveram fazer um recital dentro do trem. Nesse dia eu não estava, minha irmã foi, bem mais nova que eu, e não podia fazer isso no trem. E tem uma estação que é Tatuapé e Itaquera, em São Paulo, que é a mais longa, dá quase meia hora. E a polícia entrou, foi borrachada, tinha pra onde fugir. Só restava enfrentar. Minha irmã quebrou o braço e tudo mais, mas nós enterramos a ALCA a partir do plebiscito popular. Isso que é importante, né? O poder da luta e da participação. Enterramos a ALCA, fizemos debate do FMI, que eu acho que é esse dispositivo da iniciativa popular, que é um mecanismo bastante interessante da nossa Constituição, né? Se os governos não querem, nós vamos nos organizar e vamos pautar. Outro parênteses aqui, em Poá, nós fomos o primeiro mandato, na época, a fazer uma lei, puxar uma iniciativa popular para o passe livre estudantil. Nós arrecadamos na época 5.000 assinaturas, só que para a iniciativa popular nas cidades é assinatura, título e RG. Aí os caras pegavam número por número. Aprovamos uma lei de iniciativa popular. Desde que gavetamos, depois de 20 anos, o projeto de passe livre. Depois de 20 anos, o projeto de passe livre, mas morreu depois com as crises e com o fascismo imperante, né? Depois, assim, que uma coisa é a Constituição, outra coisa é a realidade e a execução. Se a gente pegar a nossa República, né, a Constituição de 88, a garantia de participação, elas tiveram segmentos. Os segmentos foram importantes. Eu tenho um exemplo do direito da criança e adolescente. A Constituição é de 88, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente vai surgir a partir de 2000, 99 e 2000, né?